Esta é a parte 1. Assista também a parte 2. Então, em primeiro lugar, eu quero lhe agradecer pela sua disposição em compartilhar com a gente o seu relato. Não há de que, imagina. E quero dizer que é um prazer lhe conhecer. Assim, prazer é meu. Faz muito tempo que eu tenho vontade de fazer o relato, mas assim, tinha muita vergonha, sabe? Até que depois que aconteceu esse negócio aí, eu falei assim, acho que dá para contar. Sim, é porque você vai vendo também muita gente, né, já contando as suas histórias, vai vendo que tem muita semelhança, então não é você sozinha, né? Você está se juntando a nós agora, né? Pessoas que têm assim, experiências semelhantes. Fique à vontade, então, para dizer onde você mora, falar um pouquinho de você para as pessoas. Eu moro em São Paulo, eu tenho 69 anos, tenho uma vida inteira de mediunidade, de eventos, de guiança, de seres que me acompanham, que me orientam no corpo e fora do corpo. E eu tive, assim, centenas de episódios de situações que eu vivi nos mundos dimensionais e tal. E então, assim, é muita coisa se eu fosse contar todas as coisas, né? Mas eu pensei, assim, em contar 2 episódios, que seria esse último, que foi praticamente uma EQM, e um outro que foi um divisor de águas na minha vida, que foi quando eu me casei. Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. Certo. Tá? Mas você ia falando que da sua origem familiar, você disse que foi criada na roça, né? Então, eu nasci na roça. Até 10 anos de idade, eu vivi na roça. A única cidade que eu conheci era uma cidade que ficava a 40 quilômetros do lugar que a gente morava, e que eu ia para lá todo mês com a minha tia, que ela era professora escolar de grupo rural, né? E ela ia receber o pagamento, era a cada 2 meses que ela ia, e ela me levava junto. E então eu entrava na cidade com ônibus, assim, eu ia lendo todas as placas de rua, placas das lojas, dos lugares, tudo que estava escrito eu lia, né? E isso me ativou uma memória que, assim, eu passo num lugar, eu leio o nome de uma rua, eu não esqueço nunca mais. Então, eu tenho esse hábito de... Memória fotográfica, né? A memória fotográfica, né? E então, e quando eu era criança, lá na roça, a gente se machucava muito, sabe? A gente levava picada de abelha, a gente levava tombo, caía das árvores, se machucava toda. E conta o meu primo, que eu tenho eu lembro, mas não lembro como ele lembrava, né? Assim, alguém se machucava, eu ia lá no pé de laranjeira, pegava um espinho de laranjeira, daqueles bem grandes assim, e ficava picando a pessoa em vários lugares, e logo a pessoa ficava boa, sabe? E todo mundo dava risada, que a Vera com espinho de laranjeira, não sei o que lá. Na minha idade adulta, eu me tornei acupunturista. Eu sou acupunturista praticante profissionalmente há 32 anos. Engraçado, começou na infância aí com os espinhos. Como uma brincadeira, né? E aí, assim, desde crianças eu via elementais,
eu via fadas, eu conversava com as coisas, e o meu avô paterno, ele me dava muita atenção. Então, quando eu falava para ele, olha, avô, o senhor está vendo aquilo lá, assim, assim, assim? Ele falou assim, não, eu não estou, mas conta para mim como é que é. Ele falou assim, ai, filha, o vô enxerga muito mal, eu não vejo essas coisas que você vê. Mas eu quero que você conte para o vô tudo que você está vendo. Então, eu contava para ele, ele me incentivava, nunca disse isso é besteira, isso não existe, sabe? Ele sempre me incentivava. E eu só contava para ele. Eu só contava para ele as coisas. Porque eu andava muito com ele no meio do mato, sabe? No meio da roça, eu ia atrás dele. E aí eu via as coisas, eu via os elementais das plantas, eu via os duendes, eu via as coisas lá, e eu ficava comentando com ele, né? Então, desde criança eu tinha isso. E eu lembro que eu tinha uns 5 anos de idade, a gente tinha o terreiro de secar café, você conhece? Já vi, assim, em filmes, fotos. Tá. Mas então, aquele terreiro de cimento, onde botava o café para secar e tal, né? E à noite eu deitava lá naquele cimento e ficava olhando para o céu, e aí eu via a estrela Sírius e eu falava, nossa, eu vim daquela estrela, ela se chama Sírius. Só que eu não tinha nenhuma informação, meus pais eram semi-analfabetos, ele tinha o 2º ano de grupo escolar, a única estrela que meu pai conhecia era o nome que ele dava, era Estrela d'Alva, nem sabia que era Vênus, né? E ninguém sabia o nome de estrela nenhuma, não tinha nenhum conhecimento de astronomia, de nenhum livro de acesso, a gente não tinha livro de acesso a nada. Eu lembro que na minha casa tinha um livro de poesia, só. Meu pai adorava poesia. E não tinha mais nada. E, então, desde cedo eu falava isso, eu sou de Sírios, eu vim de Sírios, eu vim para cá e tal. E depois eu tive várias confirmações, assim, né, dessa minha vivência em Sírios e tal, né. E assim, com 10 anos de idade, eu mudei para a cidade, meus pais mudaram para a cidade, e os eventos sempre aconteceram. Aí, nessa época, de 10 a 15 anos, eu desenvolvi uma psicossensibilidade, que eu chegava perto de uma pessoa que estava doente, a pessoa sarava, só que eu ficava com a doença dela. Nossa, você absorvia, né? Eu ficava com a doença, não, com a dor, com o sentimento, com a emoção que ela estava, e eu não sabia o que estava acontecendo. E isso foi assim, um tormento na minha vida, porque eu não tinha ideia, né? Aí, quando eu estava com 17 anos, que eu entrei na faculdade, eu tinha uma matéria de psicologia, né, na faculdade. E o professor de psicologia era muito legal e tal, né? E eu falei para ele um dia, eu falei assim, olha, professor, eu não sei porquê, eu estou muito bem, de repente eu chego perto de uma pessoa que está doente, eu fico mal, não sei o que lá. Ele se interessou pelo caso, por mim e tal, né? E quis me investigar. E um dia eu estava com ele na cantina da faculdade e chegou um amigo meu completamente drogado, tinha acabado de usar droga, completamente drogado. Ele veio e me deu um abraço. O meu amigo saiu legal e eu fiquei drogada, na frente dele. Ele falou assim, Vera, você tem uma psicossensibilidade, você tem uma paranormalidade muito grande e nós precisamos tratar isso. Isso não é psicológico, não é nada. Eu sei que ele me arrumou aqui em São Paulo, eu morava no Paraná, ele me arrumou aqui em São Paulo um curso de parapsicologia por um professor que vinha da Universidade de Duke, lá nos Estados Unidos, na Carolina do Norte, da escola do Dr. Hein. E eu fiz durante 4 anos esse curso. Era uma vez, um final de semana intensivo por mês.
Então, eu vinha lá do Paraná, vinha aqui para São Paulo, e durante 4 anos eu não contei para ninguém que eu fazia esse curso, porque os meus pais eram muito ignorantes. E aí eu arrumei um truque para poder viajar para São Paulo. Eu vinha, como que chama? Eu comprava roupa aqui e vendia lá. Então, eu falei, ai, mãe, a roupa acabou, eu preciso ir comprar. Aí eu vinha e tal, porque se eu falasse para os meus pais que eu ia fazer um curso para lidar com isso, eles iam ficar malucos, né? Porque toda vez que eu ficava com esses sintomas, eles me levavam para o hospital. Sim. E o médico dizia, ela não tem nada, ela não tem nada, ela não tem nada, mas ela está mal, ela contorcia, uivava, era uma coisa de louco. E aí eu fiz o curso de parapsicologia, e nesse curso de parapsicologia eu aprendi a dominar as minhas sensibilidades. Então, aí eu já conseguia botar barreira, limpar campo, fazer uma série de coisas, né? E então as coisas começaram a melhorar para mim e tal, nesse sentido, ficar mais leve, né? Mas foi muito pesado, porque era toda hora, toda hora. Uhum. Eu ia abrir uma fechadura, a chave fechava, quebrava, derretia dentro da fechadura. Eu usava o relógio parava. Entendeu? Eram coisas assim, sabe? E daí, numa dessas viagens que eu vinha para fazer esse curso de parapsicologia em São Paulo, já estava quase no final do curso, eu conheci o meu marido. E a gente, uma coisa assim, muito súbita, sabe? Porque a gente se viu 7 vezes durante 1 ano e se casou. Porque ele morava aqui em São Paulo, eu morava lá. Ele fazia o curso também, não? Não, eu conheci ele na rua. Conheci ele na rua. E ficou namorando à distância, mesmo sem internet, né? Ele olhou para mim assim, eu estava num carro, ele estava no outro, eles seguiram a gente até eu chegar na casa da minha prima, que eu estava hospedada, e aí ele começou a conversar comigo e tal, escreve carta e vai. Toda vez que eu vinha para o curso, eu encontrava com ele, até que um dia ele bateu lá na porta da minha casa, no Paraná, e falou para o meu pai, ó, eu sou fulano de tal, quero namorar sua filha, e é 6 horas da manhã. Aí meu pai foi lá me chamar, e eu falei, ô, doido, esse cara tá doido, né? O que é isso e tal? E eu sei que isso foi, acho que em novembro, dezembro, a gente se conheceu em julho. Eu e ele fazíamos aniversário com 3 dias de diferença, no mesmo mês. E a gente se conheceu e se casou no mesmo mês. Nossa, isso era na década de 70, né? E 5. 75. 75. Eu conheci ele em 74 e ele em 75. Aí eu casei e vim para São Paulo. Um episódio muito importante, eu que com 14 anos, eu tinha uma ideia das coisas assim muito, muito diferente de todo mundo. Então, eu não podia nem falar para as pessoas o que eu achava das coisas, né? E eu sei que a minha mãe falava assim, que o meu irmão mais novo precisava fazer a primeira comunhão, mas ele não queria ir e tal. Ela falou assim, também não tem nem professor de primeira comunhão lá para dar a aula para o padre, coitado, não tem tema. Por que você não vai lá, né? Porque eu, com 14 anos, eu já era professora. Eu dava aula, porque eu já tinha terminado, eu terminei o ginásio muito cedo, com 13 anos, 14 anos eu já estava no curso secundário, né, naquela época. Sim. Então, eu comecei a dar aula para admissão ao ginásio. Então, eu já era, com 14 anos, eu já era professora. Aí, minha mãe foi lá, falou com o padre, falou assim, olha, eu tenho minha filha muito boa, não sei o quê. Lá o padre falou, fala para ela vir aqui. Aí eu comecei a dar aula de catecismo para as crianças, tinha uns 10 ou 15 crianças lá.
E assim era uma sexta-feira, no domingo era tal da primeira comunhão. E o padre, por acaso, ficou na sacristia e ouviu eu dando a aula para as crianças, ensinando as coisas. Ele, quando terminou a minha aula, ele não interrompeu. Quando terminou a minha aula, ele falou assim: minha filha, vem cá, eu preciso falar com você. Eu falei: o quê? Ele falou assim: olha, o que você fez com essa turma? Porque essas coisas que você falou são proibidas. Você não pode falar isso. Eu falei: o que eu falei? Eu falei assim, que Deus é energia, que, sabe, essa outra ideia, que Deus não é aquele homem que está lá com aquele livro na mão, embarbado. Você fugiu da cartilha, né? Eu falei assim, mas por que, padre, eu sabendo da verdade, eu tenho que mentir para as crianças e contar uma história que não é verdade? Ele falou assim: Roma precisa de fiéis. Eu falei assim, por que Roma precisa de fiéis? Roma precisaria de pessoas que saibam, que entendam o universo, não fiéis. Ele falou assim: olha aqui, ó, Roma precisa disso, ó. Se as pessoas souberem disso, ninguém mais vai dar dinheirinho para Roma. O padre tem uma cota para mandar todo mês. Como é que o padre vai mandar a cota se as pessoas são livres? E eu falei: aí então eu já matei a charada, né? Esse padre foi bem sincero, né? Bem objetivo. Ele foi, porque não tinha como, ele via que ele não conseguia me enganar de jeito nenhum, entendeu? Sim. Aí, e nem me amedrontar, e nem me botar em xeque, sabe? Porque eu era muito contundente. Aí eu saí pesquisando em todas as religiões que tinha na minha cidade, eu ia fazendo uma série de perguntas para ver se eu tinha uma resposta que me satisfizesse. E era sempre aquela mesma história, né? Deus pune, Deus é malvado, Deus, se não fizer o que Deus manda, você vai para o inferno, aquela coisa. Eu falei assim, caralho, não é nada disso, não é nada disso. E eu tenho a idade, porque 14, 15 anos, ter essa lucidez, né, é diferente. Aí, eu sei que eu fui pesquisando, quando eu casei, que eu vim para São Paulo, a minha sogra, ela era católica, mas ela frequentava o espiritismo. E ela me apresentou o espiritismo. Daí eu comecei a frequentar, eu falei assim, eu quero saber como é que é isso. E aí começou a me dar um pouco mais de esclarecimento, de coisas assim, sabe? E então eu fiz todos os cursos da federação, aquela coisa toda, né? Tinha muita facilidade para mediunidade, para psicografia, para incorporação, para fala mediúnica, essas coisas todas, sempre estava lá na frente, evangelizando, falando e tudo, né? E daí eu comecei a ver que, assim, tinham muitos trabalhos de desobsessão onde a pessoa que estava sendo, entre aspas, desobsediada, não estava acontecendo nada com ela. O médium estava trabalhando as suas próprias... os seus próprios conflitos internos. Eu falei assim, eu não vou ficar nesse negócio, não. Deixa as pessoas pensarem que está acontecendo isso, porque eu não vou ficar nisso. Aí, essa foi, então, a conclusão aí de que nenhuma religião, para mim, teve uma adaptação durante nenhum período da minha vida, né? Sim. E, então, quando eu marquei o casamento com o meu marido, nós casamos lá no Paraná, né? E ele foi para lá. E o terno que ele mandou fazer não ficou muito legal, e ele mandou fazer um ajuste lá no alfaiate e tal. E aí lá no Paraná, o pessoal faz a casa no fundo do quintal e faz jardim na frente, né?
E eu estava assim na frente da porta e ele caminhando para ir para a rua. E, de repente, eu olho assim e eu vejo ele se transformando numa pessoa toda entortada, assim, com uma corcunda na cabeça, nas costas, muito feio, muito feio. E do meu lado, assim, do meu lado esquerdo, eu começo a escutar uma voz me dizendo: esta é a pessoa com quem você vai se casar. Aliás, era a mesma voz que eu sempre escutava quando me dava algumas instruções, né? Mas só que eu nunca tinha ouvido assim do lado de fora. Eu sempre ouvia do lado de dentro, né? E aí eu ouvi do lado de fora. Aí a cena começou a se modificar. Eu vi o momento em que ele teve um acidente a cavalo, que ele fraturou a espinha, que ele teve um problema de coluna e que ficou com esse problema. Só que teria sido numa vida anterior, é? Numa vida anterior. Que naquela época, assim, os pais prometiam os filhos no nascimento, em casamento para quem ele convinha, né? E eu estava prometida para ele. E depois que ele cresceu e que ficou daquele jeito, eu falei assim: não, eu não vou casar com esse cara, não. Não vou casar, não vou casar, não vou casar. Birrei, fugi, não quis casar com ele, e ele, de desespero, se suicidou. E essa vida ele tinha vindo para resgatar esse suicídio, né? E eu tinha que fazer. Aí, então, foi me explicado tudo isso, esse ser falando do meu lado, né? Falando, explicando, mostrando, eu vendo todas as cenas assim perfeitamente. E ele disse assim: para que todas as coisas que eu vou te contar daqui para frente, você acreditar que é verdade, eu vou te dar 3 provas. A primeira: você vai se casar e não vai viajar no avião que você tem passagem para viajar. Segundo, você vai viajar de carro, mas vai andar 100 quilômetros e vai voltar. Terceiro, quando você chegar na casa que você vai morar, você vai encontrar na caixa de correio um pacote. Um pacote, na época era um pedido para você ir até o correio retirar o pacote, né? Dentro desse pacote vai ter um conjunto de camisola branca, um pijama azul e 2 passagens só de ida para a França, porque meu marido era francesa, a família dele toda era francesa, né? E eles eram ali vizinho da Alemanha e tal, que uma hora era a Alemanha, outra hora era a França e tal, né? E aí eu falei assim: tá bom. Ele falou assim: conte para algumas pessoas para que você possa ter a prova, né? Que isso não é da sua cabeça. Aí eu contei para o meu pai, que eu tinha bastante afinidade com ele, e contei para minha melhor amiga. E falei: ó, aconteceu isso e tal, tal, tal. Eles falaram: vamos ver, né? Vamos ver. Aí a gente casou, a gente ia viajar de São Paulo, do Paraná para São Paulo, naquele Bandeirantes, naquele aviãozinho Bandeirantes, de acho que 20, 24 passageiros, alguma coisa assim. A hora que todo mundo chegou no aeroporto e tal, que a gente ia embarcar, o avião quebrou a hélice. E o voo foi cancelado. Aí o voo foi cancelado, mandaram a gente para um hotel, e no dia seguinte meu marido foi conversar lá com a companhia aérea, e aí tinha uma carona para a gente vir para São Paulo de carro, que era um amigo dele que tinha ido para o casamento, né? E ele foi sozinho e estava voltando sozinho. Aí ele falou assim: não, nós vamos com um amigo. Então, aí ele acertou lá para restituir o dinheiro da passagem e nós viemos com um amigo. Andamos 100 quilômetros, tinha uma polícia rodoviária. A polícia rodoviária parou
Antes que parasse, ele botou a mão no bolso e falou assim: deixei minha carteira com documento lá na casa, em cima do armário, na casa da sua mãe. Vamos voltar. Voltamos 100 quilômetros para pegar os documentos, para depois voltar para São Paulo. A segunda coisa que confirmou. Na hora que eu cheguei, que nós chegamos em casa, voltamos, meu pai olhou, meu pai ficou branco. Meu pai ficou branco. Ele falou: a segunda coisa que confirma. Eu falei: pai, a segunda coisa que confirma. E não contei para mais ninguém, só meu pai e minha amiga que sabia, né? Aí cheguei para São Paulo, na caixa de correio, tinha lá um petit paquet para retirar no correio. Nós fomos no correio, dentro tinha um jogo de camisola branca maravilhoso, maravilhoso, e um jogo de pijama azul e 2 passagens só de ida para a França, porque o tio dele queria que ele fosse morar para a França para tomar conta dos negócios dele e tal, né? Aí confirmou. Eu falei assim: caraca, daqui para frente vai ser barra pesada, porque daí ele tinha me dito tudo o que ia acontecer. Ele falou assim: vocês vão ficar 14 anos juntos. E ele vai desencarnar enquanto estiver dirigindo. Não vai ser um acidente de trânsito, enquanto estiver dirigindo. Então, eu tenho até uma agenda que eu fui escrevendo, um diário que eu fui escrevendo as coisas que foram acontecendo nesses 14 anos, que era, assim, absurdo. E o meu marido tinha uma enxaqueca que pegava o lado esquerdo dele, daqui da sobrancelha, descia até o dedão do pé. Ele vivia com essa enxaqueca, essa dor, tinha dias que eram alucinantes. E quando foi em novembro de 89, ele já estava me avisando que estava chegando a época dele ir embora, e eu não deixava ele andar de carro, dirigir de jeito nenhum. Um dia ele me escapou e pegou o carro e saiu e disse que estava com tanta dor de cabeça que ele queria dormir no ar puro, e ele foi para uma outra cidade onde a gente tinha uma casa de campo, né? E foi. Só que quando ele estava na metade do caminho, ele teve um aneurisma, perdeu o controle do carro, bateu numa árvore e ficou 24 dias em coma. Quer dizer que talvez essa enxaqueca já fosse alguma coisa aí do aneurisma. Era o aneurisma. Ele tinha o tronco encefálico dele, a veia dele estourou lá, então o aneurisma estava bem ali. O sangue inundou em 90%, ele não tinha mais condições, né? Mas durante os 24 dias que ele ficou em coma, eu conversava com ele o tempo todo. Eu sentava, entrava em meditação e ele ia me dizendo o que estava acontecendo no corpo, o que era, o que não era. Ele estava fora do corpo? Ele fora do corpo, ele estava do lado da cama, ele ficava por ali, do lado da cama, tentando, né? E um dia, assim, já estava mais ou menos com uns 18 dias que ele estava na UTI, eu estava sentada, porque eu ficava o dia inteiro sentada lá na UTI, à espera de uma novidade, sabe? E eu estava sentada lá, era assim umas 10 horas da manhã, eu levei as crianças para a escola, ia lá, depois eu ia, pegava as crianças da escola, voltava e tal, né? E aí eu estava sentada lá, e de repente, quando eu acordei, eu estava na poltrona do escritório do presidente do banco que ele trabalhava, assim, com cara de besta. E eu disse: o que eu estou fazendo aqui? Como é que eu cheguei aqui? Quando que eu cheguei aqui? O que aconteceu? Ele estava branco, o presidente do banco, estava branco. Ele falou assim: olha, você chegou aqui, você se comportou exatamente como o Jacques, você passou, você ou ele, sei lá,
passou todos os... Porque naquele tempo os computadores tinham uns códigos, umas chaves, não sei o quê, para não acessar tal programa, ninguém entrar. E ele era diretor financeiro, né, do banco. Então, ele tinha muita responsabilidade. Ele falou assim, ele passou todas as senhas, ele passou todas as instruções, ele disse tudo que devia ser feito, como devia ser feito. Ele falou assim, faz mais de 1 hora que você está aqui nos dando instruções. Aí me trouxeram suco de laranja, eu tomei o suco de laranja, falei assim, caraca, né? Na sua lembrança, você estava no hospital o último momento? Eu estava sentada na UTI e acordei no escritório do vice-presidente. Não sabe como chegou lá, né? Não tenho ideia. E eu sei que eu fui de carro, porque depois eu voltei, né? Eu voltei de carro. Então, disse que foi uma coisa... Eu não lembro de nada. Absolutamente nada do que aconteceu. E depois disso, foi uns 3 dias antes dele falecer, eu entrei na UTI, eu peguei o pé dele, coloquei assim no meu peito e falei assim, tudo que eu tenho, eu te dou. E na hora que eu falei isso, fez assim, toda a minha energia foi para ele e eu desmontei no chão, eu desmaiei no chão. Eu desmaiei, mas eu via tudo que acontecia, o médico falando, medindo minha pressão, falando tudo, porque me pegaram, me botaram num negócio lá, o pessoal da UTI, né? E falava assim, o que aconteceu essa mulher? Né? Aí passou uns 5 minutos, me deram um negócio doce lá para beber, aí eu voltei e eu falei assim, putz, eu dei toda a energia que eu tinha mesmo para ele, né? Porque, né, foi uma coisa muito forte. Tanto é que a energia que ele precisava para se desvencilhar. O corpo dele, ele falava, não tem mais solução. Era um aneurisma atrás do outro, sabe? Era uma ruptura atrás do outro. Quer dizer que ele precisou daquela energia, não foi para se recuperar, foi para justamente fazer a passagem. Para fazer a passagem. Aí, 3 dias depois, ele fez a passagem. Né? E do dia que ele morreu em diante, eu fiquei com 3 crianças, né? Fui ver minha conta bancária, estava negativa, eu falei assim, caraca, como é que eu vou fazer na vida agora? Eu não trabalhava fora, eu sozinha, eu falei, meu Deus do céu. Aí depois eu fiquei sabendo que eu tinha um salário para receber, eu tinha fundo de garantia, eu tinha seguro de vida, bem gordinho e tal. Aí, devagarzinho, financeiramente, eu fui recuperando, né? Sim. Mas eu falei, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que, sabe? Aí, então, eu comecei a fazer, a trabalhar, mas dentro de mim veio uma outra pessoa. Uma pessoa tão forte, tão segura, tão capaz, tão certeira em tudo que fazia, que tudo que eu botava a mão virava dinheiro, entendeu? E foi assim. Então, eu trabalhei com cozinha, que eu aprendi a fazer as coisas que eu fazia de cozinha, que era uma coisa muito especial. Eu aprendia no astral e depois eu vinha e fazia ali acupuntura. Eu tive 1 ano seguido, todos os dias, de desdobramento consciente, que eu ia no astral, aprendia a fazer acupuntura, depois eu voltava, até que um dia o meu mestre disse assim, agora você tem que ir nas escolas do mundo para ter o papel, para você trabalhar. Mas eu dava trabalho para os meus professores, porque eu fazia perguntas que eles falavam, opa, então onde você tirou isso? Isso é uma pergunta de grande mestre, não é de um iniciante, não uma pessoa que está assim. E eu sei que quando eu comecei a trabalhar, eu já comecei com uma clientela grande, entendeu?
assim. Então, tudo que eu fazia era assim, não tinha tempo de amadurecimento, já ia tudo de cara, sabe? E então, eu fiquei trabalhando durante 32 anos com acupuntura, trabalho ainda, e só que agora eu trabalho muito pouco, porque eu já estou aposentada, só trabalho assim, só atendo aqueles clientes que são muito antigos, que me acompanham durante muito tempo e tal. Eu não faço mais propaganda do meu trabalho, porque eu não quero mais, não quero mais. Eu quero viver para mim, né? Você atendia em consultório mesmo, né? Eu atendo em consultório. Eu moro aqui é um ponto comercial, eu moro e trabalho aqui. Ah, tá. Eu tenho uma sala de morar e uma sala de atender. Então, eu moro e trabalho aqui. E, então, assim, são muitas experiências. Eu estou contando a grosso modo, porque tem muitos detalhes em toda essa história, sabe? Então, eu sempre fui muito, assim, premonitiva, de saber sentir as coisas que estão acontecendo, vibração de catástrofes, de um terremoto, e eu começo a ter a sensação, daí eu vou ver acontecer o terremoto exatamente no momento que eu tive a sensação, coisas assim, né? Fiz, assim, uma peregrinação pela China, onde eu fiz uma série de trabalhos, estudei acupuntura lá também para me especializar. Fiz uma especialização na Coreia, viajei para o Peru, fiz uma peregrinação xamânica no Peru, de 21 dias, onde eu tive uma revelação da minha vinda de Sírios para a Terra, em corpo físico, entendeu? Em uma nave, e que depois que eu terminei minha missão, eu escolhi não voltar mais. Não voltar mais para Sírios, ficar aqui para Sírios. Eu fiquei aqui porque eu me apeguei muito ao pessoal do trabalho que eu fazia, que era Machu Picchu, né? Mas isso em uma vida passada? Isso, uma vida muito passada. Muito passada. Que eu vim não é numa vida passada, é há mais de 1000 anos. Sim. Aí, de lá, uma vez que você ficou presa aqui ao planeta. Então, o que aconteceu? Eu entrei na energia, eu me desconectei da minha energia siriana e fiquei aqui até morrer. Eu morrendo no planeta, eu fiquei presa ao ciclo de reencarnação do planeta. Então, aí eu continuei encarnando sempre como uma pessoa ligada a esse trabalho de cura, de terapias, né? De terapias, de xamanismo, de coisas assim, né? Então, tem, assim, umas dezenas de encarnações onde eu tenho acesso às coisas que eu fazia, né? Com bastante lucidez, né? E, então, assim, eu tenho duas pessoas na vida que acreditam nas coisas que eu falo, duas amigas. O resto, todo mundo olha e fala assim, né? Né? Então, acho que agora você vai conseguir mais algumas pessoas que acreditam em você. Né? Porque eles falam assim, que eu sou... Como é que minhas tias me chamam? Minhas tias me chamam de esquisitice, que eu tenho esquisitice. Os meus filhos falam que eu sou esquizo, né? Esquizofrênica. Sim. Tá bom. Tá bom. Então, tá bom. E, então, são essas coisas. Então, essa última experiência que me levou a te contatar foi que, em abril, vai fazer agora, né, 1 ano, né? Faz 11 meses, eu estava sentada aqui no jardim
do meu apartamento, que eu tenho uma sacada bem legal aqui, e com jardim, com flores, né, bastante flores e tal. Eu estava sentada lá, como todo dia de manhã eu tomo meu café da manhã lá fora, e eu estava olhando no celular e tomando café da manhã, e de repente eu viro a xícara de café, e no que eu viro a xícara de café, eu senti uma coisa na minha garganta. No que eu senti a coisa na minha garganta, eu tossi, consegui engolir. Eu falei assim, era uma abelha. A abelha ferrou minha garganta, bem aqui assim, né? Bem no fundo da língua. E aquilo doía o nariz, doía o ouvido, doía os dentes, doía a cabeça, doía o olho, latejava. Era uma dor. Você já foi picado de abelha? Não, graças a Deus, não. Não me lembro de ter. Quem já foi picado de abelha em qualquer lugar sabe como é que é, e incha imediatamente, e incha muito, né? Só que dentro da garganta, o que aconteceu? Inchou e a glote estava fechando, né? É um perigo, né? Aí eu liguei para uma amiga minha, e a minha amiga disse assim, vai na farmácia homeopática e compra Apis, que é muito bom para envenenamento, essas coisas. Eu falei, menina, são 7 horas da manhã. A farmácia abre às 10. Como é que eu vou esperar 3 horas? Eu estou morrendo. Eu falei, tchau. Desliguei o telefone, peguei e saí. No que eu saí, eu já escutei a voz, vai de ônibus. Já tinha uma voz me seguindo. Vai de ônibus. Eu ia chamar um Uber, estava com o celular, ia chamar um Uber para ir para o hospital, e vai de ônibus. Aí eu estou a 1 quadra do ponto de ônibus. Eu cheguei no ponto de ônibus, o ônibus que eu tinha que pegar, exatamente aquele, parou. Eu entrei no ônibus, esse ônibus fez em 6 minutos o trajeto até o hospital, só que eu ia para um outro pronto-socorro, né, que era umas 8 quadras para frente. Chegou num determinado lugar, a voz me disse assim, desce no próximo ponto, porque não vai dar tempo de chegar no outro hospital. Desce agora. Aí eu peguei e desci do ônibus, e ele falou assim, vou parar o trânsito para você atravessar a rua. Aí, na hora que eu desci do ônibus, o ônibus saiu, eu olhei assim, não tinha nenhum carro na rua, porque aquilo é um movimento intenso, né? Atravessei as 2 pistas, cheguei na porta do hospital, entrei, falei com a moça que atendia lá na recepção, eu falei assim, olha, aconteceu isso, assim, 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 fui picada por uma abelha aqui, a minha garganta está fechando, eu tô quase morrendo de dor, eu não aguento mais. Ela disse, esses casos só se atende no hospital do Butantã, a senhora tem que ir para lá. Eu falei, menina, eu estou sozinha, e eu estou morrendo. E desmaiei na frente dela. No que eu desmaiei, que eu amontoei assim no chão, a moça ficou desesperada, chamou. Aí eu desmaiei e foi assim, né? Deixa eu botar minha mão. Aí eu desmaiei, meu corpo caiu e eu levantei. No que eu levantei, eu via tudo que estava acontecendo em cima. Perfeitamente. Então, meu corpo lá, aí ela chamou um segurança lá, ele veio com uma cadeira de rodas, me pegou, me levou no colo, me sentou na cadeira, assim, tudo muito rápido. A moça gritou, quarto andar. Aí ele saiu, botou no elevador, chegou lá no 4º andar, já tinha 5 médicos esperando, uma médica abriu minha boca, lá, olhou, ela falou assim, está fechando a glote, ela está entrando em choque anafilático, tá. Me aplicaram um bando de injeções na veia, na nádega, no braço e tal, e eu fiquei lá, assim, umas
deitada naquela maca umas 2 horas até eu voltar e tudo, tomando a medicação, e eu vendo tudo que estava acontecendo de cima, eles monitorando, eles olhando, eles fazendo a medicação, tinha um soro, e botava a medicação no soro e tal, sabe? Aí, depois de 2 horas, eu voltei assim, tudo bem. Daí a médica falou assim, como é que você está? O que você está sentindo e tal? Eu falei assim, olha, está doendo muito ainda a minha garganta. A senhora conseguiu tirar o ferrão? Ela falou assim, não se tira o ferrão, porque ele está muito profundo, mas a gente deu uma medicação, e com essa medicação ele vai inocular o ferrão e o corpo vai expulsar. Mas vai demorar uns 3 dias. Eu peguei e falei, tá bom. Daí ela fez um receituário, mandou tomar alguns cuidados e tal, tomar alguma medicação, e eu peguei, saí do hospital. Acho que tudo isso demorou umas 4 horas. Peguei o hospital, saí do hospital, fui para o ponto de ônibus, peguei o mesmo ônibus que eu tinha vindo, de volta para minha casa. Deveria ter pego um táxi, alguma coisa, né? Estava ali fragilizada, que nada, não pensava em nada. Peguei o ônibus, cheguei aqui na minha rua, passei na farmácia, que era caminho, comprei os remédios, vim para casa e deitei e fui dormir, fui descansar e tudo, né? Só de noite que eu fui contar para o pessoal o que tinha acontecido e tal, né? Aí todo mundo, por que você não pode dar? Eu falei assim, se eu tivesse feito qualquer coisa que vocês estão me aconselhando, eu teria morrido. Porque o tempo que eu demorei para chegar no hospital foi o último limite. Verdade. Desmaiou lá na recepção. A doutora falou assim, se você não chegasse aqui nesse minuto, você teria morrido. Né? Então, essa foi uma EQM, não é bem uma EQM, mas é uma saída do corpo onde eu via tudo que estava acontecendo, porque não fui para o outro lado, eu sabia que eu ia resolver, entendeu? Eu sabia que eu ia resolver, eu tinha certeza que eu ia resolver, eu não tinha dúvida mas que eu tinha que ser muito rápida em tudo que eu fizesse, porque aquela voz que estava me orientando o tempo todo dizia, vai ficar tudo bem, mas faz o que eu estou mandando, para aí, faz isso, faz aquilo, faz o outro, né? Então, foi isso daí. Você disse que essa foi a sua última experiência, de lá para cá não teve mais... Teve, mas assim, todo dia tem, né? Todo dia tem, porque eu trabalho fora do corpo, então quando eu durmo, eu saio consciente e faço trabalhos fora do corpo. Então, hoje em dia, eu me dedico mais o meu tempo a fazer esse trabalho fora do corpo, né? Então, assim, eu não tenho hora para dormir. Sim. Eu vou para a cama na hora que me chamam. Entendeu? Eu deito às 10 e acordo. Não sei mais o que é isso. Às vezes eu estou aqui sentada, fazendo alguma coisa no computador, bate aquele sono terrível, eu vou para a cama, durmo, fico fora do corpo 2 horas, volto como se nada tivesse acontecido. E assim, às vezes eu lembro, às vezes eu não lembro. Essa noite mesmo eu fui, eu deitei às 11, acordei à 1, depois fui para a cama às 4, não, às 5, acordei às 8, mas nesse período de 5 às 8, eu vi tudo o que aconteceu. Do outro lado? Do outro lado. O trabalho que eu fiz de desobsessão, de auxílio, né, para pessoas que estavam com problemas. Eu volto com, assim, às vezes eu volto com lucidez total, às vezes não lembro de nada. Não lembro de nada. Certo. Eu anotei aqui algumas coisas, assim, algumas poucas perguntas e alguns temas assim que surgiram, que eu gostaria de ter sua opinião, né?
Hum. Então, você disse que fez faculdade, você se formou em quê? Então, primeiro eu fiz uma faculdade de filosofia e letras. Estudei inglês desde os meus 12 anos de idade, fiz a faculdade de letras em inglês e casei com francês. Aí eu tive que correr, aprender francês, para poder me entrar naquela família que só falava francês, que só tinha amigos franceses, e eu tinha que me virar, né? Então, aí eu tive que aprender francês urgentemente, rapidamente e tal, né? E junto com a faculdade de letras, eu fiz o curso superior de parapsicologia, que foram 4 anos também. Sim. Né? E depois eu fiz o curso de acupuntura inteiro, completo, que não é uma faculdade, mas é um curso tão longo quanto. Depois eu fiz 4 anos de psicanálise clínica, né? Porque aí tudo que eu achava que ia acrescentando, me ajudando a dar respaldo para o meu trabalho, eu fui estudando, estudei muito. Mas essa sua atividade assim de estudos profissionais e tal foi após a morte do seu marido ou foi antes? Foi após, né? Começou. Depois. Primeiro foi o curso de letras, que eu entrei com 17 anos, e parapsicologia, que eu terminei com 21, quase 22 anos, né? Com quase 22 anos, foram 4 anos. Eu fiz esses 2 cursos universitários junto, que eu tenho certificado de conclusão, essa coisa toda, né? Diploma. Então, eu sou professora de inglês e português. Né? Dei aula 14 anos, e depois, quando eu, lá pelos 28 anos, eu parei de dar aula. Bem, aí começando aqui do início, eu fui anotando algumas coisas. Você falou que na infância via os elementais, né, na área rural onde você morava, né, duendes. Quem são esses seres e qual a função deles no nosso planeta aqui? Então, o que eu via era... Não tinha os trabalhadores trabalhando na lavoura, roçando, catando café, plantando, não sei o que lá. Eles faziam a mesma coisa. Eles eram cultivadores de sementes, eles trabalhavam, faziam a germinação. Eu via eles fazendo a germinação da natureza, como se eles fossem os espíritos das plantas que se reproduziam, entendeu? Sim. Então, o que eu via era isso. São uma força natural que atua nos seres vivos. Uma natureza, e que eles tomam uma forma, essa força da natureza toma uma forma para mostrar para a gente que ela existe. Sim. Que ela existe. Então, quer dizer, é a forma que eles encontram de mostrar, porque eles parecem assim, por exemplo, os elementais de uma flor, de uma rosa, ela parece uma borboleta, ela parece uma coisa assim, sabe? Uma coisa que abre, que fecha. Os elementais das árvores, coisas mais troncosas, eles são mais parecidos com uma árvore, né? De olho. Bem aquela coisa lúdica que você vê mesmo. Então, isso era para mim normal. Hoje em dia, eu não vou mais para o campo, sabe? Assim, para estar em contato com a natureza. Mas se eu for, eu vejo. Quer dizer que, então, todos os vegetais têm seu espírito, e o espírito seria esses elementais. Igual eu, quando sai do corpo, a gente tem um outro corpo. Eles têm um corpo para se manifestar. Sim. Também. Quer dizer que força. A gente pode manter uma relação afetiva, amorosa, espiritual com as plantas e eles percebem isso. Completamente. Você conversa com uma planta e a planta responde.
A planta responde. Responde como? Dentro da natureza dela. Ela floresce, ela floresce mais rápido, ela dá um fruto mais gostoso, entendeu? Uhum. Mas eu tenho aqui no meu jardim, eu tenho amoreira, eu tenho pimentão, eu tenho uma série de coisas aqui, né? Aí eu converso com ela, o tomate dá direto, converso com o tomateiro, vive cheio de tomate, entendeu? Ele capta um pouco da sua energia também e ajuda ele. É. Então, existe essa interação. Eu tenho certeza que a energia que habita aquela planta é energia universal, né? Está em tudo. Deus está em tudo. Então, falando em Deus, né? Eu teve uma coisa muito engraçada que eu sempre, desde que eu comecei a trabalhar por conta, eu falei assim, bom, porque esses seres que falavam comigo, né, no ouvido, eu disse que eu nunca, quando eu parei de trabalhar, de ser professora, que eu nunca fosse empregada de ninguém, que eu tinha que trabalhar sozinha, que eu não devia nunca ter um patrão, que eu sou o meu patrão, né? Então eu falava assim, não, mas todo mundo tem um patrão, né? Como é que eu não tenho um patrão? Daí eu saía na janela, olhava para o céu e falava assim, o patrão. O patrão é lá de cima, né? Aí eu nunca mais falei a palavra Deus, a palavra patrão. Eu estou aqui para fazer o seu serviço. Eu estou aqui para cumprir a obra que você planejou. Então, me instrua, me diga o que eu tenho que fazer, como, quando, não me deixa bobear, né? Aí houve, acho que foi em 2007, 2008, mais ou menos. Minha filha estava de férias e ela falou assim, eu queria fazer uma viagem, mas não tem ninguém para viajar comigo, eu odeio viajar sozinha. Mãe, você não quer ir comigo? Eu falei assim, escuta, eu trabalho por hora. Se eu trabalho, eu ganho. Se eu não trabalho, eu não ganho. Eu não posso sair, ficar 12 dias com você viajando, porque eu não vou ter como pagar minhas contas depois, né? Falei, não sei. Eu falei assim, mas... antes dela me falar isso, eu estava atendendo uma cliente, e a cliente do nada virou para mim e falou assim, Vera, se você escolhesse um lugar para viajar hoje, para onde que você iria? Eu parei, eu falei assim, olha, eu já tive muitos lugares que eu quis conhecer, mas que hoje eu não quero mais. Um deles é o Egito. Não quero mais ir para o Egito. O segundo lugar é a Índia. Não quero mais ir para a Índia. Só tem 2 lugares ainda que me chamam a atenção. A Turquia e... Oh, meu Deus do céu. Para onde eu fui? Deu branco. Onde tem o deserto do Saara? A Argélia, não. Não, aqui... Marrocos. Marrocos e Turquia. São os 2 lugares que eu gostaria de ir, se eu tivesse oportunidade de escolher. Então. Aí a minha filha me liga, 2 horas depois, que a minha cliente foi embora, me fala que queria viajar e tal. Eu falei assim, mas para onde você está pensando em viajar? Ela falou assim, olha, tem dois lugares que tá preço bom e que me interessa. Um é a Turquia, o outro é Marrocos. Eu falei, aí tem coisa. E a minha filha não estava com relação muito boa comigo naquele tempo, né? Aí eu escutei uma voz, falei assim, é uma ótima oportunidade para você mostrar para ela o seu outro lado, né? Que ela não conhece. Viaja. Aí eu saí na janela e falei assim, ô patrão, paga minhas férias, hein? Paga as minhas férias, porque eu vou sair de férias. Mandei ela comprar as passagens e eu gastei 4.800 entre passagem, o pacote lá, que era um pacote barato, né? Para viajar tudo, né?
Aí fomos, ficamos 12 dias e tal, né? E eu voltando, eu falando assim, ai meu Deus, como é que eu vou me recuperar dessa agora financeiramente, né? Aí a gente chegou num domingo, na segunda-feira eu saí na rua para fazer alguma coisa. Eu passei na frente da casa lotérica, eu nunca jogo. Eu cheguei lá, abri, peguei um papelzinho, tinha uma lotomania. Falei, o que é isso? Perguntei para a moça, como é que faz isso? Ela falou assim, você marca 50 números, tem que acertar 20, ou 16, 17, 18, 19, 20. Cada coisa que você acerta aí, você ganha um prêmio diferente e tal, né? Aí eu peguei, foi marquei, né? Botei no bolso e vim embora. Na sexta-feira, eu lembrei do tal negócio, né? Fui lá na loja e falei assim, e ela falou assim, você vai jogar uma vez só ou você vai fazer dobradinha? Ela falou assim, como assim? Ela falou, você pode jogar 2, 4 ou 8 vezes. Eu falei assim, joga 8. Joga 8 vezes, 8 concursos direto, né? Aí ela fez lá, eu paguei o quanto de 8, era R$2, alguma coisa assim, né? Eu fiz paguei tudo e tal. Aí eu cheguei lá e falei para a moça, confere aí para mim. Aí ela falou assim, olha, fica quieta, não faça nenhum sinal, tá cheio de espião aqui, mas o prêmio que você ganhou você só pode receber na Caixa Econômica. Pega esse papel, vai na sua casa, pega os documentos, comprovante de residência, etc., e vai na Caixa Econômica que você recebe. Eu falei, mas escuta, aqui, tá. Ela falou assim, não, vai lá. Cheguei lá. Sabe quanto eu ganhei? R$6.718. Ele me pagou as férias e ainda me deu 13º. É mesmo, poxa. Nunca mais ganhei nada, mas foi uma coisa assim, sabe? É porque foi uma necessidade, foi um acordo, né, que você fez aí com ele. É um acordo, mas a gente nunca sabe que esse acordo está sendo feito, né? Esta é a parte 1. Assista também a parte 2.